A Ilustre Casa de Ramírez, essa de Queiroz, parte 14. Um tiro atroou o terreiro, e Gonçalo, com um salto no selim, avistou o rapazote moreno, ainda com a espingarda erguida, a fumegar, mas já hesitando aterrado. Ah, cão! Lançou a égua com o chicote alto. O rapaz pavorido corria lentamente através do terreiro para saltar o valado, escapar para as várzeas ceifadas. Ah, cão! Ah, cão! Berrava Gonçalo. Estonteado, o rapaz tropeçara numa viga solta, mas já se endireitava, largava, quando o fidalgo o alcançou com uma cutilada do chicote no pescoço, logo alagado de sangue. Estendendo as mãos incertas, ainda cambaleou, abateu, estalou contra a aresta de um pilar. A cabeça mais sangue jorrou. Então Gonçalo, a arquejar, deteve a égua. Ambos os homens jaziam imóveis. Santos Deus! Mortos! De ambos corria o sangue sobre a terra seca. O fidalgo da torre sentia uma alegria brutal, mas um grito espantado soou do lado do quinteiro. Ai, que mataram o meu rapaz! Era um velho que corria da cancela, numa carreira agachada, rente com a sebe, para a porta da casa. Tão certeiramente o fidalgo arremessou a égua para o deter, que o velho esbarrou contra o peitoril, que arfava coberto de suor e de espuma. E perante o inquieto animal, escarvando, e Gonçalo, alçado nos estribos, com a face chamejante, o chicote a descer, o velho, num terror, desabou sobre os joelhos, gritou ansiosamente: Ai, não me faça mal, meu fidalgo, por alma do seu pai Ramírez. Gonçalo ainda manteve assim um momento suplicante, a tremer, sob o justiceiro faiscar dos seus olhos, e gozava soberbamente aquelas calosas mãos que se erguiam para a sua misericórdia. Invocavam o nome de Ramírez, de novo temido, repossuído do seu prestígio heróico. Depois, recuando a égua, esse malandro do rapazola desfechou a caçadeira. Você também não tem boa cara. Que ia você correndo para casa? Buscar outra espingarda? O velho alargou desesperadamente os braços, oferecia o peito em testemunho de sua verdade. Oh, meu fidalgo, não tenho em casa nem um cajado. Assim Deus me ajude e me salve o rapaz. Mas Gonçalo desconfiava. Quando descesse agora pela estrada de Ramilde, bem poderia o velho correr ao casebre, agarrar outra caçadeira, desfechar traiçoeiramente, e então, com a presteza de espírito que a luta afiara, concebeu contra qualquer emboscada um ardil seguro. E até num relance sorriu, recordando traças de guerra de Dom Garcia Viegas, o sabedor. Marche lá diante de mim, sempre à direito pela estrada. O velho tardou, sem se erguer, aterrado, e batia com as grossas mãos nas coxas, numa ânsia que o engasgava. Oh, meu fidalgo, mas deixa assim o rapaz sem acordo. O rapaz está só atordoado, já se mexeu, e o outro malandro também. Marche você. E ao irresistível mando de Gonçalo, o velho, depois de sacudir demoradamente as joelheiras, começou a avançar pela estrada, vergado diante da égua, como um cativo, com os longos braços a bambolear, rosnando, num rouco assombro. Ai, como elas se armam! Ai, santo nome de Deus, que desgraça! A espaços estacava, esgazeando para Gonçalo um olhar torvo onde negrejava medo e ódio. Mas logo o comando forte o empurrava. Marche! E marchava. Adiante, onde se erguia um cruzeiro em memória do abade Paguim, assassinado, Gonçalo reconheceu um largo atalho para a estrada dos Bravais, que chamavam o Caminho da Moleira. E para aí enfiou o velho, que no pavor daquela azinhaga solitária, pensando que Gonçalo o afastava de caminhos trilhados para o matar comodamente, rompeu a gemer. Ai, que isto é o fim da minha vida. Ai, Nossa Senhora, que é o fim da minha vida. E não cessou de gemer, emaranhando os passos trôpegos, até que desembocaram na estrada alta, entre taludes escarpados, revestidos de giesta brava. Então, de repente, com outro terror, o homem bruscamente revirou, atirando as mãos ao barrete. Oh, meu senhor, o fidalgo não me leva preso? Marche, corra, que agora a égua trota. A égua trotou. O velho correu desengonçado, arquejando como um fole de forja. Uma milha galgada. Gonçalo parou, farto do cativo, da lenta marcha. De resto, antes que o homem agora corresse a casa e agarrasse uma arma e virasse para o alcançar, se desforrar, entraria ele num galope solto. O portão da torre então bradou, com um sobrolho duro. Alto! Agora pode voltar para trás. Mas, antes, como se chama aquele seu lugar? A Grainha, meu fidalgo.
E como você se chama? E o rapaz? O velho, com a boca aberta, esperou, hesitou. Eu sou o João, o meu rapaz Manuel, Manuel Domingues, meu fidalgo. Você naturalmente mente. E o outro malandro, de suíças louras? De um fôlego, o velho gritou. Este é o Ernesto de Nascejas, o valentão de Nascejas, que chamam o caça-braços, e que tanto me desencaminhou o rapaz. Bem, pois diga lá a esses dois marotos que me atacaram a pau e a tiro, que não ficam quentes somente com a sova, e que agora tem de se entender com a justiça. Ela lá irá, largue. Do meio da estrada, Gonçalo ainda vigiou o velho que abalara, forçando as passadas derreadas, limpando o suor que lhe pingava. Depois, pela conhecida estrada, galopou para a torre. E ia levando, galopando numa alegria tão fumegante que o lançava em sonho e devaneio. Era como a sensação sublime do galopar pelas alturas, num corcel de lenda, crescido magnificamente, roçando as nuvens lustrosas. E por baixo, nas cidades, os homens reconheciam nele um verdadeiro Ramírez, dos antigos na história, dos que derrubavam torres, dos que mudavam a configuração dos remos, e erguiam esse maravilhoso murmúrio que é o suco dos fortes passando. Com razão, que ainda de manhã ao sair da torre não ousaria marchar para um rapazola decidido que brandisse um varapau. E depois, de repente, na solidão daquela casa térrea, quando o bruto de suíças louras lhe atira a sua injúria, eis um não sei que se desprende dentro do seu ser e transborda, e lhe enche cada veia de sangue ardido, e lhe enrija cada nervo de força destra. Ele espalha na pele o desprezo e a dor. Ele repassa fundamente a alma de fortaleza indomável. E agora ali voltava, como um varão novo, soberbamente virilizado, liberto, enfim, da sombra que tão dolorosamente assombreara a sua vida. A sombra mole e torpe do seu medo, porque sentia que agora, se todos os valentões e nascejas o afrontassem num rijo erguer de cajados, esse não sei que, lá dentro, no seu ser, de novo se soltaria e o arremessaria, com cada veia inchada, cada nervo retesado, para o delicioso fragor da briga. Enfim, era um homem. Quando em Vila Clara o Manuel Duarte, o Titó com o peito alto, contassem façanhas, já ele não enrolaria, encolhidamente o cigarro encolhido. Mudo, não somente pela ausência desconsoladora das valentias, mas sobretudo pela humilhante recordação das fraquezas. E galopava, apertando furiosamente o cabo do chicote, como para investidas mais belas, para além dos bravais. Mas galopou ao avistar a torre, e singularmente lhe pareceu, de repente, que a sua torre, agora mais sua, e que uma afinidade nova, fundada em glória e força, o tornava mais senhor da sua torre. Como para acolher Gonçalo mais dignamente, o portão grande, sempre cerrado, oferecia uma entrada triunfal, com os dois pesados batentes escancarados. Ele atirou a égua para o meio do pátio, bradando: Ô Joaquim! Ô Manuel! E lá um de vocês? O Joaquim surgiu da cavalariça, de mangas arregaçadas, com uma esponja na mão. Ô Joaquim, depressa! Aparelha o rocílio, corre a um sítio na estrada de Ramilde, a quem chamam a Grainha. Tive agora lá uma grande desordem. Creio que dei cabo de 2 homens. Ficaram numa poça de sangue. Não digas que vais da torre, que te podem atacar. Mas sabe o que se sucedeu. Se estão mortos. Depressa, depressa! O Joaquim, estonteado, remergulhou na cavalariça escura. E de cima de uma das varandas do corredor partiram exclamações assombradas. Ô Gonçalo, o que foi? Santo Deus, o que foi? Era o Barrolo, sem desmontar. Sem surpresa perante a aparição do Barrolo, Gonçalo atirou logo para a varanda a história da bulha, tumultuosamente. Um malandro que o insultara, depois outro que desfechou a caçadeira, e ambos derribados sob as patas da égua, numa poça de sangue. O Barrolo despegou da varanda e, noutro relance, investia pelo pátio com os curtos braços a boiar, enfiado. Mas então, e Gonçalo, desmontando, trêmulo agora do cansaço e da emoção, esmiuçou mais lances. Na estrada de Ramilde, um valentão que o injuriou. A esse rasgar a boca, decepara a orelha. Depois o outro, um rapazola, desfecha uma carabina. Ele corre tão vivamente e colhe com uma cutilada que o estira para cima de uma pedra como morto. Uma cutilada? Com este chicote, Barrolo, arma terrível, bem dizia o Titó. Estou perdido se não levo este chicote. Esgazeado, Barrolo remirava o chicote. Sim, com efeito, ainda manchado de sangue. Então Gonçalo atentou no chicote, no sangue, sangue de gente, sangue fresco que ele arrancara. E por entre o seu orgulho, uma piedade passou que o empalideceu. Que desgraça! Vejam que desgraça!
Esquadrinhou vivamente o fato, as botas no horror de nódoas de sangue que o salpicassem. Sim, santo Deus, sangue na polaina, e imediatamente ansiou por se despir, se lavar. Galgou a estrada, com o barrolo que enxugava o suor, balbuciava. Ora, uma dessas, e de repente, assim na estrada, mas no corredor, subindo numa carreira da cozinha, apareceu Gracinha. Pálida, com a rosa atrás, que enterrava os dedos entre o lenço e o cabelo num pavor mudo. Que foi, Gonçalo? Jesus, que foi? Então, encontrando Gracinha junto dele na torre, nesse momento magnífico de seu orgulho, depois de tão rijo perigo vencido, Gonçalo esqueceu o André, o mirante, as sombrias humilhações, e no abraço em que acolheu, nos fortes beijos que atirou à face querida, todo o seu amor se fundiu com ternura. Com ela, ainda chegada ao coração, suspirou de leve, como uma criança cansada, depois apertando as duas pobres mãos trêmulas com um lento, enternecido sorriso, enquanto os olhos se lhe umedeciam de confusa emoção, de confusa alegria. Pois foi o diabo, filha, uma desordem horrível. Eu que sou tão pacato, imagina tu! E pelo corredor recomeçou para a Gracinha que arfava e para a Rosa, estarrecida, a história do encontro, e o sujo, o traje, o tiro que falhara e os malandros lacerados a chicote, e o velho marchando como um cativo, a gemer pela estrada de Ramilde, apertando o peito num desmaio. Gracinha murmurou: ai, Gonçalo, e se um dos homens estivesse morto? O barrolo, mais vermelho que uma peônia, berrou logo que tais malandros mereciam ricamente a morte, e mesmo feridos ainda necessitavam um castigo tremendo de África. O Gouveia, era necessário mandar a Vila Clara avisar o Gouveia, mas largas passadas ávidas abalaram o soalho. E foi o Bento que se ergueu diante de Gonçalo, bracejando numa ânsia. Então, senhor doutor, diz que uma grande desordem. E à porta do escritório, onde todos pararam, novamente atentos, a história recomeçou, especialmente para o Bento, que a bebia num lento riso de gosto, crescendo, inchando, com os olhinhos úmidos a reluzir, como se também triunfasse. Por fim, triunfou com um estrondo. Foi o chicote, senhor doutor. O que serviu ao senhor doutor foi o chicote que eu lhe dei. Era verdade. E Gonçalo, comovido, abraçou o velho aio, que, numa excitação, gritava para a Rosa, para a Gracinha, para o Barrolo. O senhor doutor deu cabo deles. Aquele chicote mata um homem. Os malvados estão mortos. E foi o chicote. Foi o chicote que eu dei ao senhor doutor. Mas Gonçalo reclamava água quente para se lavar da poeira, do suor, do sangue. E o Bento correu, berrando ainda pelo corredor, depois pelas escadas da cozinha. Que fora o chicote. O chicote que ele dera ao senhor doutor. Gonçalo entrara no quarto, acompanhado pelo Barrolo, e pousou o chapéu sobre o mármore da cômoda, com um imenso consolado. Era o consolo imenso de se encontrar, depois de tão violenta manhã, entre as doces coisas costumadas, pisando seu velho tapete azul, roçando o leito de pau preto em que nascera, respirando pelas vidraças abertas, onde as ramagens familiares das faias se empurravam na aragem para o saudar. Com que gosto se acercou do espelho de colunas douradas, se mirou e se remirou, como a um Gonçalo novo e tão melhorado, que nos ombros reconhecia mais largueza e até no bigode um arquear mais crespo. E foi ao arredar do espelho, topando com o Barrolo, que subitamente despertou numa curiosidade imensa. Mas, ô Barrolo, como é que você encontra esta manhã na torre? Resolução da véspera, ao chá. Gonçalo não aparecia, não escrevia. Gracinha a matutar inquieta. Ele também espantado daquele sumiço, depois do cesto dos pêssegos. De modo que Auchan, pensando também que a parelha necessitava uma trotada, lembrara Gracinha. Vamos nós amanhã à torre, no Phaeton. Além disso, precisava falar contigo, Gonçalo. Tenho andado aborrecido. O fidalgo juntou duas almofadas no divã, onde se enterrou. Como aborrecido? Aborrecido por quê? Barrolo, com as mãos nos bolsos da rabona de flanela que lhe cingia as ancas gordas, considerou as flores do tapete melancolicamente. É uma grande seca. A gente não pode confiar em ninguém, nem ter familiaridades. Num lampejo, Gonçalo imaginou o cavaleiro e a Gracinha mostrando estovadamente nos cunhais, como outrora, entre os arvoredos da torre, o sentimento que os dominava. E pressentiu um desabafo, alguma queixa triste do pobre Barrolo, amargurado por suspeitas, talvez por intimidades que espreitara. Mas a emoção suprema de sua batalha sumira para uma sombra inferior. Os cuidados que, ainda na véspera, o oprimiam. Todas as dificuldades da vida lhe apareciam agora, de repente, naquele frescor da sua coragem nova, tão fáceis de abater como os desafios dos valentões, e não se assustou com as confidências do cunhado.
bem seguro de impor àquela alma submissa de Bacoco a confiança e a quietação. Até sorriu com indolência. Então, Barrolinho, sucedeu alguma peripécia? Recebi uma carta. Ah! Gravemente Barrolo desabotoou o jaquetão, puxou do bolso interior uma larga carteira de couro verde lustroso, com um monograma de ouro, e foi a carteira que ele mostrou a Gonçalo com satisfação. Bonita, hein? Presente do André, coitado. Creio que até a mandou vir de Paris. O monograma tem muito chique. Gonçalo esperava, espantado. Enfim, o bom Barrolo tirou da carteira uma carta, já amarrotada, depois alisada. Era num papel pautado, uma letra miudinha que o fidalgo apenas relanceou, declarando logo com segurança. É das lousadas. E leu vagarosamente, serenamente, com o cotovelo enterrado na almofada. Excelentíssimo senhor José Barrolo, Vossa Excelência, apesar de todos os seus amigos o alcunharem de Zé Bacoco, mostrou agora muita esperteza, chamando de novo para a sua intimidade e da sua digna esposa, o gentil André Cavaleiro, nosso governador civil. Com efeito, a esposa de Vossa Excelência, a linda Gracinha, que nesses últimos tempos andava tão murcha e até desbotada, o que a todos nos inquietava, imediatamente refloriu e ganhou cores, desde que possui a valiosa companhia da primeira autoridade do distrito. Portou-se, pois, Vossa Excelência como marido zeloso e desejoso da felicidade e boa saúde da sua interessante esposa. Nem parece rasgo daquele que todo Oliveira considera como seu mais ilustre pateta. Os nossos sinceros parabéns. Gonçalo guardou muito sossegadamente na algibeira aquela carta que dias antes o lançaria em infinita amargura e fúria. É das lousadas, e tu deste importância a semelhante baboseira? O Barrolo repontou com as bochechas abrasadas. Se te parece, sempre embirrei com bilhetinhos anônimos, e depois essa insolência a respeito de os amigos me chamarem Bacoco. Grande infâmia, hein? Tu acreditas? Eu não acredito, mas lança cisânia entre mim e os rapazes. Nem voltei ao clube. Bacoco. Por quê? Porque eu sou simples, sempre franco, disposto a arranchar? Não. Se os rapazes no clube me chamam Bacoco pelas costas, caramba, mostram ingratidão. Mas eu não acredito. Rebolou pelo quarto desconsoladamente, as mãos cruzadas sobre as gordas nádegas, depois estacando diante do divã, donde Gonçalo considerava com piedade. Enquanto ao resto da carta tão estúpido, tão atrapalhado que ao princípio nem compreendi, agora percebo. Querem dizer que a Gracinha e o cavaleiro têm namoro. É o que me parece que querem dizer. Ora, vê tu que disparate. Até a intimidade do cavaleiro é mentira. O pobre rapaz, desde que lá jantou, só apareceu 3 ou 4 vezes à noite para Manilha com o Mendonça, e agora abalou para Lisboa. Então o fidalgo saltou de surpresa. O quê? O cavaleiro foi para Lisboa? Pois partiu há 3 dias. Com demora? Com demora. Com grande demora. Só volta no meado de outubro para a eleição. Ah... Mas o Bento rompeu pelo quarto com um jarro d'água quente, 2 toalhas e rendas, ainda numa excitação que o afamava. Diante do espelho, lentamente, Barrolo reabotoava o jaquetão. Bem, até logo, Gonçalinho. Eu desço a cavalariça visitar a parelha. Não imaginas, desde Oliveira sem descanso, uma trotada esplêndida, e nem um pelo suado. Tu guardas a carta? Guardo para estudar a letra. Apenas Barrolo correr à porta, o fidalgo recomeçou com o Bento a deliciosa história da briga, revivendo as surpresas e os rasgos, simulando os arremedos da égua, arrebatando o chicote para representar as cutiladas silvantes que arrancavam febra e sangue. E de repente encerou-las. Ô Bento, traz o meu chapéu. Estou desconfiado que a bala roçou pelo chapéu. Ambos remiraram, esquadrinharam o chapéu. O Bento, no seu encarecimento da façanha, achava a copa amolgada, até chamuscada. A bala passou de raspão, senhor doutor. O fidalgo negou, com a modéstia grave de um forte. Não, nem de raspão. Quando o malandro se fechou, já o braço lhe tremia. Devemos agradecer a Deus, Bento, mas eu realmente não corri grande perigo. Depois de vestido, Gonçalo, passeando no quarto, releu a carta. Sim, certamente das lousadas. Mas agora essa maledicência, soprada com tão sórdida maldade sobre as pobres bochechas do Barrolo, não causava dano, antes servia, quase beneficamente, como a brasa de um ferro, para sarar um dano. O pobre Barrolo apenas se impressionara com a revelação da sua bacoquice. Essa ingrata alcunha posta pelos rapazes amigos, em galhofas ingratas do clube e debaixo dos arcos. A outra insinuação terrível, Gracinha reverdecendo ao calor amoroso do cavaleiro, essa mal a compreendera, escassamente a atendera num desdém distraído e cândido,
Mas a carta que assim silvava por sobre o bom Barrolo, como flecha errada, acertava em Gracinha, feriria Gracinha no seu orgulho, no seu impressionável pudor, mostrando a pobre tonta como o seu nome e mesmo seu coração já arrastavam enxovalhadamente pela rasteira, mexeriquice das lousadas. Certeza tão humilhadora não apagaria um sentimento, que se não apagava com humilhações mais íntimas, tanto mais dolorosas, mas estimularia a sua reserva e o seu desconfiado recato. E agora que André se afastara para Lisboa, operaria nela surdamente, solitariamente, sem que a presença tentadora lhe desmanchasse a influência sossegadora e salutar. Assim o torpe papel aproveitava a Gracinha como um aviso temeroso pregado na parede, e rancorosamente preparada pelas duas fêmeas para desencadear nos cunhais escândalo e dor. Talvez estabelecesse na ameaçada casa quietação e gravidade. Gonçalo esfregou as mãos pensando que em tão ditosa manhã talvez esse mal redundasse em bem. Ô Bento, onde está a senhora Dona Graça? A menina subiu agora há pouco para o seu quarto, senhor doutor. Era o seu quarto de solteira, claro e fresco sobre o pomar, onde ainda se conservava o seu leito de linda madeira embutida, um tocador ilustre que pertencia à rainha Dona Maria Francisca de Saboia, e o sofá, as cadeiras de casimira clara em que Gracinha bordara, num arrastado labor de anos, o açor negro dos Ramires. E sempre que voltava à torre, Gracinha gostava de rever no seu quarto as horas de solteira, remexendo as gavetas, folheando velhos romances ingleses na estantezinha envidraçada, ou simplesmente da varanda contemplando a querida quinta estendida até aos outeiros de Valverde. A verde quinta, tão misturada à sua vida que cada árvore lhe sussurrava, cada recanto de verdura era como um recanto do seu pensamento. Gonçalo subiu, bateu a porta cerrada com um antigo aviso: licença para o mano. Ela correu da varanda, onde regava nos seus antigos vasos vidrados plantas sempre renovadas e cuidadas pela Rosa com carinho, e desabafando logo do pensamento que a enchia. Ô Gonçalo, mas que felicidade nós virmos a torre, justamente hoje que te sucedeu coisa tamanha. É verdade, Gracinha, grande sorte, e não me admirei nada de te ver. Era como se ainda vivesses na torre e te encontrasse no corredor. Quem estranhei foi o Barrolo, e no primeiro momento, depois de desmontar, pensava assim vagamente: mas que diabo faz aqui o Barrolo? Como diabo se acha aqui o Barrolo? Curioso, hein? Foi talvez que, depois da desordem, me senti remoçado, com um sangue novo, e me julguei no tempo em que desejávamos uma guerra em Portugal. E nós, cercados na torre, sob o nosso pendão, o nosso terço atirando bombardas aos espanhóis. Ela ria, lembrada dessas imaginações heróicas, e com o vestido entalado entre os joelhos recomeçou a lenta rega dos seus vasos, enquanto Gonçalo, encostado à varanda, considerando a torre, retomado pela ideia de uma concordância mais íntima, que desde essa manhã se estabelecera entre ele e aquele heróico resto de honra de Santa Irineia, como se a sua força, tanto tempo quebrada, se soldasse enfim firmemente à força secular de sua raça. Ô Gonçalo, tu deves estar muito cansado depois dessa verdadeira batalha. Não, cansado não, mas com fome e com uma sede esplêndida. Ela pousou logo o regador, sacudindo as mãos alegremente. Pois o almoço não tarda. Já andei a trabalhar na cozinha com a Rosa, numa pescada espanhola. É uma receita nova do Barão das Marches. Então, insossa como ele. Não, até picante. Foi o senhor vigário-geral que lhe a ensinou. E como diante do tocador da rainha Maria Francisca, ela arranjava à pressa os ganchos do cabelo, para aproveitar a solidão favorável. Apressou com um esforço a confidência que o comovia. E em Oliveira, lá por Oliveira, em Oliveira nada, muito calor. Gonçalo, movendo os dedos lentos pela moldura do espelho, fino entrelaçamento de açucenas e louros, murmurou: eu sei apenas das lousadas, das tuas amigas lousadas. Continuam em plena atividade. Gracinha negou candidamente. As lousadas? Não, nem tem aparecido. Mas tem tecido. E como os verdes olhos de Gracinha se alargaram, sem compreender, Gonçalo arrancou vivamente da algibeira a carta que guardara, que agora lhe pesava como uma chapa de ferro. Olha, Gracinha, mais vale desabafarmos. Aí tens o que elas há dias escreveram ao teu marido. Num relance, Gracinha devorou as linhas terríveis, e com ondas de sangue nas faces, apertando as mãos numa aflição, um desespero, em que o papel amarfanhou. Ô, Gonçalo, pois... Gonçalo acudiu. Não, o Barrolo não se importou, até se riu. E eu também, quando ele me entregou esse papelucho.
E a prova de que ambos o consideramos uma mexeriquice insensata é que eu te mostro tão francamente. Ela esmagava a carta nas mãos juntas e trêmulas, pálida agora e emudecida pelo espanto, retendo grandes lágrimas que rebrilhavam. E Gonçalo comovido com gravidade e com ternura. Mas tu, Gracinha, sabes o que são terras pequenas, sobretudo Oliveira. Precisas muito cuidado, muita reserva. Ai de mim vem a culpa. Reatei relações que nunca se deviam reatar. Bem me tenho arrependido, e acredita, por causa dessa situação tão falsa e tão perigosa que eu criei levianamente por ambição tola, passei aqui na torre dias amargurados. Até nem me atrevi a voltar a Oliveira. Hoje, não sei porquê, depois desta aventura, parece que tudo se esbateu, se afundou para uma grande sombra. Enfim, já não me arde tão em brasa no coração, por isso desabafo assim serenamente. Ela desatou num solto, doloroso choro em que a sua fraca alma se desfazia. Com redobrada ternura, Gonçalo abraçou os pobres ombros vergados que os soluços espedaçavam. E foi com ela, toda refugiada no seu peito, que ainda aconselhou docemente. Gracinha, o passado morreu. E todos precisamos, para a honra de todos, que continue morto. Pelo menos que por fora, em cada gesto teu, pareça bem morto. Sou eu que te peço, pelo nosso nome. Dentre os braços do irmão, ela gemeu com infinita humildade. Mas ele até foi embora, nem quis estar mais em Oliveira. Gonçalo acariciou a acabrunhada cabeça que de novo se escondera contra o seu peito. Contra ele se apertava, como procurando a fresca misericordiosa que dentro sentia brotar. Bem sei, e isso me mostra que tens sido forte, mas precisas muita reserva, muita vigilância, Gracinha. E agora sossega. Não falemos mais, nunca mais neste incidente, porque foi apenas um incidente, e que eu provoquei, ai de mim, por leviandade, por ilusão. Passou, está esquecido, sossega, descansa, e quando desceres, traz os olhos bem secos. Lentamente a desprendera dos braços, onde ela se arraigava como ao abrigo mais certo e à consolação mais desejada. E saía, engasgado pela emoção, recalcando também as lágrimas, um gemido tímido, suplicante ainda o reteve. Gonçalo, mas tu pensas... Ele voltou de novo, a abraçou, a beijou na testa lentamente. Eu penso que tu, agora bem avisada, bem aconselhada, vais mostrar muita dignidade, muita firmeza. Rapidamente abalou, cerrou a porta, e na escada estreita, escassamente iluminada por uma claraboia baça, limpava as pálpebras, quando esbarrou com o barrolo que procurava Gracinha, para apressar o almoço. A Gracinha já desce, atabalhoou o fidalgo. Está a lavar as mãos, já desce. Mas antes do almoço vamos à cavalariça. Devemos uma visita à égua, a essa querida égua que me salvou. É verdade, caramba, concordou logo Barrolo, revirando nos degraus com entusiasmo. Precisamos visitar a égua. Grande, briosa, hein? Mas após que ficou mais suada que as minhas. Imagina, uma trotada daquelas desde Oliveira e nem um pelo molhado. Grandes éguas. Também o que eu as olho, o que as trato. Na cavalariça, ambos afagaram a égua. Barrolo lembrou que se mimoseasse com uma ração larga de cenoura. Depois, para que Gracinha com vagar se calmasse, o fidalgo arrastou Barrolo ao pomar e à horta. Tu não vens à torre há perto de 6 meses, Barrolinho. Precisas ver, admirar progressos. Ainda agora, por aqui, a mão forte do Pereira da Riosa. Imagino, grande homem o Pereira, mas eu tenho uma fome, Gonçalinho. Também eu. Uma hora batia quando entraram na varanda onde a mesa esperava, florida e em festa. E Gracinha, à beira do divã, percorria pensativamente a velha Gazeta do Porto. Apesar de muitos banhados, os seus belos olhos conservavam um ardor. E para o justificar, o seu modo abatido logo se lastimou, corando de uma enxaqueca. Eram as emoções, o perigo de Gonçalo. Também eu tenho dor de cabeça, declarou o Barrolo, rondando a mesa, mas a minha vem da fome. Ó, filhos, é que estou desde as 7 da manhã com uma chávena de café e um ovo quente. Gonçalo repicou a campainha, mas quem rompeu pela porta, envidraçado, esbaforido, escancarando a boca num riso imenso, foi o Joaquim, o jovem da cavalariça que voltava da grainha. Gonçalo atirou os braços sôfrego. Então... Pois lá estive, meu fidalgo, exclamou Joaquim, com o peito a estalar de importância. E vai por lá um povoléu. Todos já sabem, uma rapariga dos bravais espreitou tudo de dentro do quinteiro. Depois correu, badalou. Mas o velho, o tal Domingues que mora na casa, e o filho abalaram ambos. E o rapaz, ao que dizem, pouco ferido, se caiu, sem sentidos, foi com um susto. O Ernesto de Nacejas, esse sim, santo nome de Deus, apanhou. Lá o levaram em braços para a casa de um compadre ali ao pé, na arribada.
parece que fica sem orelha e que fica sem boca, pois por todos aqueles sítios era o Ai Jesus das raparigas, e logo lá o carregaram para o hospital de Vila Clara, que na casa do compadre não pode sarar. Um povo oléu, e todos dão a razão ao fidalgo. O tal Domingues era malandro, e o Ernesto, esse ninguém podia enxergar, mas todos lhe tinham medo. O fidalgo fez uma limpeza. Gonçalo resplandecia. Ah, ainda bem que não passara dano mais forte que beleza perdida do Dom Juan de Nascejas. E então o povo por lá a falar, a olhar para o sítio, pois o povo não se arreda, e a mostrar o sangue no chão e as pedras por onde se atirou a égua do fidalgo. E agora até contam que foi uma espera, e que desfecharam 3 tiros ao fidalgo, e que depois adiante, no pinhal, ainda saltaram 3 homens mascarados que o fidalgo escangalhou. Eis a lenda que se forma, declarou Gonçalo. O Bento aparecera com uma larga travessa fumegante. O fidalgo afagou risonhamente o ombro do Joaquim, e embaixo a Rosa que abrisse, para o almoço da família, 2 garrafas de vinho do Porto Velho. Depois, com a mão nas costas da cadeira, murmurou gravemente: pensemos um momento em Deus, que me tirou hoje de um grande perigo. Barrolo pendeu a cabeça, reverente. Gracinha, através de um leve suspiro, pensou uma leve oração. E desdobravam os guardanapos. Gonçalo aclamava a travessa de pescada à espanhola, quando o pequeno da Críspula empurrou ainda a porta envidraçada, como um telegrama que viera da vila. Uma inquietação deteve os garfos. A manhã correra com tantas agitações e espantos, mas já um sorriso de gosto, de triunfo, se espalhara na fina face de Gonçalo. Não é nada. É do Castanheiro, por causa dos capítulos do romance que eu lhe mandei. Coitado, bom rapaz. E recostado na cadeira, recitou vagarosamente o telegrama que os seus olhos afagavam. Capítulos, romance recebidos, leitura feita a amigos, entusiasmo, verdadeira obra-prima. Abraço. Barrolo, com a boca cheia, bateu as palmas, e Gonçalo, sem reparar na travessa da pescada que Bento lhe apresentava, mas enchendo o copo de vinho verde, com uma vaga tremura, um sorriso ditoso que não se dissipava. Enfim, boa manhã, grande manhã. Gonçalo, apesar das insistências de Gracinha do Barrolo, não os acompanhou para Oliveira no desejo de acabar, durante essa semana, o derradeiro capítulo da novela, e depois cerrar o preguiçoso passeio de visitas aos influentes eleitorais do círculo. Assim rematava a obra de arte e a obra de política, e cumpria, Deus louvado, a tarefa desse verão fecundo. Logo nessa noite retomou o manuscrito da novela e na margem larga lançou a data uma nota. Hoje, na freguesia da Grainha, tive uma briga terrível com 2 homens que me assaltaram a pau e tiro, e que castiguei severamente. Depois, com facilidade, atacou o lance de tanto sabor medieval, em que Tructecindo Ramírez, correndo no rastro do bastardo, penetrava ao espalhado e fumarento clarão dos archotes no arraial de Dom Pedro de Castro. Com grave amizade, acolhia o vento, homem de guerra, aquele seu primo de Portugal, que lhe trouxera a sua forte mesnada de Santa Irineia, quando os castros combateram um grande poder de mouros em Enxarez de Sandornim. Depois, na vasta tenda, reluzente de armas, tapizada de peles de leão e de urso, Tructecindo contava, ainda a arfar de dor represa, a morte do seu filho Lourenço, ferido na lide de Cantapedra, acabado, apunhalada pelo bastardo de Baião, diante das muralhas de Santa Irineia, com o sol no céu alto a olhar a traição. Indignado, o velho Castro esmurraçou a mesa, onde um rosário de ouro se misturava a grossas peças de xadrez. Jurou pela vida de Cristo que em 60 anos de armas e surpresas nunca soubera de feito mais vil, e agarrando a mão do senhor de Santa Irineia, ardentemente lhe ofereceu, para a empresa da santa vingança, a sua hoste inteira. 330 lanças, vasta e rija peonagem. Por Santa Maria, formosa arrancada, bradou o mendo de briteiros com as vermelhas barbas a flamejar de gosto. Mas Dom Garcia Viegas, o sabedor, estendia que para acolher o bastardo vivo, como convinha uma vingança vagarosa e bem gozada, mais utilmente serviria uma calada e curta fila de cavaleiros, com alguns homens de pé. Por que, Dom Garcia? Porque o bastardo, depois de se aligeirar junto da ribeira, da peonada e carreagem correra, com a mira em Coimbra, para se acolher à força da hoste real. Nessa noite, com o seu esfalfado bando de lanças, pernoitara certamente no solar de Landim, e com o luzir da alva, para encurtar, certamente retomava a galopada pelo velho caminho de Miradais, que trepa e foge através das lombas do Caramulo.
Ora ele, Garcia Viegas, conhecia para diante do poço da esquecida certo passo, onde poucos cavaleiros e alguns besteiros bem postados por entre o bravio apanhariam lobo de baião como lobo em fojo. Tructecindo, incerto e pensativo, metia os dedos lentos pelos fios da barba. O velho Castro duvidava, preferindo que se pusesse batalha ao bastardo em campo bem liso, onde se avantajassem tantas lanças já aprestadas, que depois correriam em alegre levada a assolar as terras de Baião. Então Garcia Viegas rogou aos seus primos de Espanha e de Portugal que saíssem ao terreiro diante da tenda com fartura de tochas para bem se iluminarem. E aí, no meio dos cavaleiros curiosos, a claridade dos lumes inclinados, Dom Garcia vergou o joelho, riscou sobre a terra com a ponta de uma adaga o roteiro da sua caçada para lhe comprovar a beleza. D'além Castelo Landim largaria com a alva bastardo. Por aqui, quando a lua nascesse, abalariam eles com 20 cavaleiros dos Ramírez e dos Castros, para que lidadores de ambas as mesnadas gozassem a lide. Além se portariam, alapados no matagal, besteiros e peões de frecha. Por trás deste lado, para entaipar o bastardo, o senhor Dom Pedro de Castro, se com tão gostosa ajuda ele honrasse o senhor de Santa Irineia. Adiante acolá, para colher pela gorja o vilão, o senhor Dom Tructecindo, que era o pai e Deus, mandava fosse o vingador. E ali na estreitura o derrubariam e o sangrariam como um porco. E como o sangue era vil, a um tiro de besta encontrariam água farta para lavar as mãos, a água do pego das bichas. Famosa traça, murmurou Tructecindo convencido. E Dom Pedro de Castro bradou, atirando um faiscante olhar aos cavaleiros de Espanha. Vida de Cristo, que se o meu tio-avô Gutierrez tivera por coldel aqui o senhor Dom Garcia, não lhe escapavam os de Lara quando levaram o rei menino na grande carreira para Santo Estevão de Gurivaz. Estendido, pois, e amigo, e a cavalo para a monteria, mal reponte a lua. E recolheram as tendas, que já nas fogueiras lourejavam os cabritos da ceia, e os luxões acarretavam, dentre os carros da sarga, os pesados odres de vinho de Tordesilhas. Com a ceia no arraial, grave e sem ruído, porque um luto velava o coração dos hóspedes, Gonçalo terminou, nessa noite, o seu capítulo 4, lançando à margem outra nota. Meia-noite, dia cheio. Batalhei, batalhei. Depois, no seu quarto, enquanto se despia, traçou todo o alvoroto da briga curta, em que o bastardo, como lobo em fojo, ficaria cativo, à mercê vingadora dos de Santa Irineia. Mas de manhã, antes do almoço, ao abancar com gosto para o trabalho, recebeu 2 telegramas que o desviaram deliciosamente da ardente correria contra o bastardo de Baião. Eram 2 telegramas de Oliveira, um do Barão das Margens, outro do capitão Mendonça, ambos com parabéns ao fidalgo, por assim escapar de tão terrível espera, destroçando os valentões de Nacejas. O Barão das Margens acrescentava, bravíssimo, é de herói. Gonçalo, enternecido, mostrou os telegramas ao Bento, a nova da sua façanha, pois já se espalhara, impressionara Oliveira. Foi o senhor José Barrolo que contou, acudiu Bento, e o senhor doutor verá, até no porto se vão assombrar. Ao bater meio-dia, rompeu pelo corredor com um estrondo o imenso Titó, acompanhado pelo João Gouveia, que chegara na véspera tarde da costa. Soubera da aventura na Assembleia, corria à torre, como amigo para o abraço, antes de comparecer como autoridade para o alto. Então, Gonçalo, ainda nos braços do Gouveia, pediu generosamente que se não procedesse contra os bandidos. O administrador recusou, decidido e seco, proclamando o princípio da ordem e necessidade de um escarmento rijo, para que Portugal não recuasse aos tempos bárbaros do Dom João Brandão de Midões. Ele e Titó almoçaram na torre, e Titó, à sobremesa, lembrou galhofeiramente a conveniência de um brinde. E bramou ele o brinde, comparando Gonçalo ao elefante, sempre bom que tanto aguenta, e de repente zás esmaga o mundo. Depois, João Gouveia, acendendo um grande charuto, reclamou a representação verídica da desordem, com os pulos, os gritos, para ele se compenetrar como autoridade. Então, através da varanda, reviveu a história heróica, simulando com o chicote sobre o divã, que terminou por esgarçar, os golpes que arremessara, imitando os tombos meio desmaiados do valentão de Nacejas, quando já o sangue o alagava. O administrador e o Titó visitaram na cavalariça a égua histórica, e no pátio, Gonçalo ainda lhes mostrou as 2 polainas de couro secando ao sol, lavadas do sangue que as salpicara.
Diante do portão, João Gouveia bateu gravemente no ombro do fidalgo. Gonçalo, você deve aparecer esta noite na Assembleia. Apareceu, e foi acolhido como o vencedor de uma batalha ilustre. No bilhar, por proposta do velho Ribas, flamejou um grande punch. E o comendador Barros, afogueado, teimava que no domingo se celebrasse em São Francisco um Te Deum de graças, de que ele custearia as despesas. Com orgulho, caramba. A saída, acompanhado pelo Titó, pelo Gouveia, pelo Manuel Duarte, por outros sócios, encontraram Videirinha, que não pertencia à Assembleia, mas rondava, esperando Fidalgo para lhe lançar 2 trovas do fado, improvisadas nessa tarde, em que o exaltava acima dos outros Ramírez, da história e da lenda. O rancho quedou no chafariz, o violão gemeu com amor, e o cantar do Videirinha, elevado da alma, varou a muda ramagem das olaias. Os Ramírez de outras eras venciam com grandes lanças, este vence com chicote, vede que estranhas mudanças. É que os Ramírez famosos da passada geração tinham a força nas armas e este a tem no coração. E tão requebrado o conceito, os amigos romperam em vivas a Gonçalo, a casa de Ramírez, e o fidalgo, recolhendo a torre, comovido, pensava: é curioso, essa gente toda parece gostar de mim. Mas que emoção quando, de manhã cedo, o Bento acordou com um telegrama de Lisboa. Era do cavaleiro que soubera pelos jornais atentado lhe mandar entusiástico abraço pela felicidade e pela valentia. Gonçalo berrou sentado na cama: caramba, então os jornais em Lisboa já falam. Bento, o caso anda celebrado. Certamente celebrado, porque durante o delicioso dia, o jovem do telégrafo, esbaforido sobre a perna manca, não cessou de empurrar o portão da torre, com outros telegramas, todos de Lisboa, da Condessa de Chelas, de Duarte Lourençal, dos Marqueses de Cofa felicitando, da tia Louredo com parabéns ao destemido sobrinho, da Marquesa de Esposende, esperando que o caro primo tivesse agradecido a Deus, e o último do Castanheiro com exclamações: magnífico, digno de Truquecindo. Gonçalo, pela livraria, ergueu os braços estonteado. Santo nome de Deus, mas que terão dito os jornais? Continua.